caros participantes. Sejam muito bem-vindos ao Conselho Regional de Economia de São Paulo. Eu sou Graça Barcos, estou na coordenação da Comissão Corecon SP Mulheres. Estamos dando andamento aqui no nosso projeto O que Pensam as Mulheres Economistas. Hoje temos a honra de receber as economistas Sônia, Eliane e Deise. Elas vão nos mostrar como foi o caso e a situação difícil que enfrentaram para chegar até aqui como empresárias, como está sendo como nessa pandemia e o que elas esperam para o futuro. A Deise, que esteve fora do Brasil, nos dará uma visão como é a mulher economista empresária no exterior e como é aqui no Brasil. Teremos a honra de receber como moderadora a conselheira, única mulher na direção do Conselho Feminino aqui, São Paulo, Fernanda Della Rosa, escritora, empresária, alta conhecedora em economia, poderá, com muita capacidade, seguir todo esse trabalho. Eu agradeço a presença de todos, aproveito a oportunidade para convidá-los a integrar a nossa comissão através do e-mail coreconspmulheres@gmail.com. Agradecemos a direção do Conselho, na pessoa do presidente Barsi, a todos os funcionários e a todos os conselheiros. O nosso objetivo maior é atender a sociedade, valorizar a mulher economista. Venham conosco, nós temos mais algumas lives. É o primeiro projeto de muitos. Sejam muito bem-vindos. Recebo o meu grande abraço. Passo a palavra à conselheira Fernanda e desejo um bom evento. Passarei agora a ser assistente como vocês. Muito obrigada. É um enorme estar aqui com vocês. Meu nome é Fernanda Della Rosa, eu sou economista e conselheira do Corecon São Paulo. Para mim, foi realmente uma honra fazer parte do Corecon, está sendo um trabalho maravilhoso de valorização do economista. E um prazer maior ainda é fazer parte deste grupo da mulher economista, que é um grupo que visa realmente buscar a valorização da mulher no mercado do trabalho. Nesse sentido, vamos ouvir palestrantes que vão nos trazer ricas informações, vamos desfrutar dessa experiência maravilhosa e aprender mais ainda como é ser a mulher economista. Inicialmente, vamos receber Sônia Giacomelli. Bom dia, Sônia. Bom dia. Vou apresentá-la. Pois não. A Sônia Okay. é planejadora financeira pessoal, palestrante, formação em economia, pós-graduação pela FIPFEA USP e especialização em investimentos. Executiva, ela é especializada nas áreas financeira, comercial, tem experiência de mais de 40 anos nas áreas de investimentos financeiros, tesouraria. Ela teve expressiva atuação no segmento de alta renda personalité, tendo trabalhado por 12 anos nesse segmento. Ela comanda a equipe de assessores de investimento, com base em planejamento e desenvolvimento de assessores. Uma vasta experiência na área de tesouraria bancária, envolvendo atividades financeiras em produtos passivos. Sônia, é um grande prazer tê-la conosco. A palavra é sua. Muito obrigada. Muito obrigada a todos, né, pela oportunidade. Eu acho que sempre falar com as pessoas e passar algum tipo de experiência é gratificante. Agradeço, viu, Fernanda, a sua abertura, né, que fez uma menção com relação ao meu nome e à minha carreira. E eu quero falar diretamente para todos os economistas, né, para não economistas, né, para os iniciantes na carreira ou para iniciantes na vida profissional. Então, eu falo especialmente para as mulheres economistas, porque aqui é um canal reservado para elas, né? Mas eu posso dizer que aprendi a gostar dessa profissão com os homens. No início, é muito engraçado isso, né? Mas no início da minha carreira, eu quase não havia mulheres economistas, né? Mas a minha admiração pela profissão, ela começou lá atrás, lá bem novinha, mocinha, eu era mocinha. E eu já trabalhava no mercado financeiro, que era um lugar de muitos homens, né? E era muito divertido, porque eles eram muito amigos, porque eles eram muito brincalhões,
porque eles eram muito liberais em termos assim da convivência, né? Era um mercado diferente. Então, imagine eu entrando por uma sala para trabalhar, onde tinham 100 linhas no telefone, aquelas luzinhas piscando e todo mundo querendo falar. Então, essa foi a época em que eu iniciei no mercado financeiro. Aquilo realmente era uma paixão. E aí, ao me contratar, na época, né, lá no início da minha carreira, meu chefe me chamou e disse: Sônia, eu quero te contratar, eu quero contratar uma mulher para trabalhar nessa sala, que tem 5 homens, e todos eles falam muito palavrão. Então, eu quero trazer você para colocar um pouco mais de respeito nessa sala. Então, você imagina que a minha situação ela já foi um pouco diferente lá atrás, né? Que eu já comecei a impor uma situação, né, que era para modificá-los para melhor. O que aconteceu? Eu poderia realmente ter sido influenciado e falar muitos palavrões, mas, na verdade, isso eu carreguei pela minha carreira inteira e acabei nunca mais falando palavrão, né? Eu sou uma pessoa que fala muito pouco palavrão. Falo mais palavrão, às vezes, no trânsito, um negócio que me transforma assim na hora, mas normalmente eu não uso palavrão. Então, isso vem comigo até agora, né? Então, eu já comecei a me impor e não permitir que as pessoas tirassem meu tapete. As meninas poderiam fazer isso, né? De qualquer maneira, mas aí eu fiz muita amizade com eles, eu falava sobre futebol, eu comprava presente para as mulheres deles. Então, eu tinha uma vida, assim, muito próxima, né? Eu consegui me introduzir num grupo masculino e foi muito gratificante. E aí eu fiz a faculdade de economia, que era uma coisa que já me chamava muito a atenção, e eu precisava daquela preparação para atuar melhor no meu segmento, né? Porque era um segmento de mercado financeiro. Então, por muitos e muitos anos, eu atuei em mesa de operações e ficava, logicamente, conversando com o mercado financeiro e realizava negócios para a instituição, claro, para trazer lucros para a instituição, né? Hoje, não existe mais essa instituição que eu comecei a trabalhar, ela foi passada de mão em mão e hoje ela é uma outra instituição, ela está no mercado, mas aquela inicial romântica, né, que era um banco muito querido pelos seus clientes, não tem mais a placa. E, aliás, eu tenho uma amiga que nós trabalhamos juntos naquela época e o pai dela dizia assim: eu não acredito como pode, você faz o que gosta, conversa no telefone o dia todo, ainda ganha para fazer isso? Então, era muito engraçado mesmo a nossa profissão, e que era exatamente isso, você se divertia trabalhando, né? Ou trabalhava se divertindo, eram as duas coisas, a gente escolheu a melhor carreira. Bom, o tempo passou e eu já almejava ser chefe daquela mesa, né? Então, isso lá no final de 87, eu estava concorrendo para a vaga. E eu saí de férias em 88, quando eu retornei, eu estava grávida. Aí eu fui conversar com o meu chefe sobre a esperada promoção, né? E ele me disse assim, eu falei: olha, eu preciso comentar com você que eu estou esperando um bebê. E vocês acreditem ou não, meninas, aí eu tive a primeira decepção. Nunca mais eu ouvi falar sobre a promoção e a tal vaga. Veio uma outra pessoa, depois de um tempo, eu saí de licença, maternidade, veio uma outra pessoa e que depois deu continuidade àquele cargo que era tão almejado, eu infelizmente não consegui. Então, aí foi uma dificuldade, não por ser mulher, mas por ser mulher grávida, que hoje já acho que já é mais fácil, né, mulher grávida passar e trabalhar e atuar. Mas naquela época não foi bem assim. Então, hoje o mercado é muito mais extenso, né? Hoje o mercado oferece muito mais oportunidades. E aí, por exemplo, quando a gente vai falar na nossa área, exatamente na nossa área, economia, como eu estou atuando no mercado, como eu posso atuar no mercado, hoje a gente tem diversas áreas. Se eu estiver falando de banco, eu estou falando de assessor de investimentos, por exemplo. Vocês viram quanto cresceu o mercado de assessor de investimentos. Todo mundo é assessor de investimentos. Quem é assessor de investimentos por experiência é assessor, quem fala porque é blogueiro também é assessor, quem trabalha nas corretoras também é assessor. Então, abriu muito o leque. E as pessoas, elas têm principalmente, né, as áreas de research, marketing de instituição financeira, estrategista de investimentos, economista-chefe, isso só para mencionar algumas áreas dentro das instituições financeiras. Então, e também é certo que o mercado ficou
mais competitivo, né? Mas para se diferenciar no mercado, por exemplo, é necessário uma única coisa, gente. É incrível como é necessária uma única coisa para atuar no mercado financeiro ou atuar com excelência em todas as áreas como economista, é estudar. Estudar, estudar. Conhecimento é a melhor coisa que a gente pode levar na nossa vida. E aquela questão, né, eh, a nossa carreira de economista, ela transita muito bem entre as áreas técnicas, né, então a gente vai de ciência humana à ciência exata, porque a gente tem uma estatística que considera esse raciocínio lógico e estratégico, certo? Então, quando a gente fala da parte de ciência humana, a gente está falando de conceito, né? Conceito de bens que vão beneficiar a população, que a vida das pessoas vai ficar melhor. A gente consegue administrar, né, os recursos escassos e mostrar por que eles estão escassos e como que a gente deve melhor aproveitá-los. Mas e daí, né? Daí, do outro lado, como economista também, você tem o lado não menos importante do que o mercado financeiro, mas que necessitam majoritariamente desses profissionais estatísticos, e que a gente vai encontrar, por exemplo, nos órgãos que constroem os indicadores, que são IBGE, FGV, a FIP, então, vários. Então, o economista, olha como é que ele tem chance e oportunidades no mercado de conseguir uma colocação e conseguir uma boa expressão, né, dentro da sua profissão. Então, praticamente em todas as profissões é necessário o olhar do comportamental, o olhar do estratégico, o olhar do economista em todas as áreas. Até na administração de hospital, quando você vai olhar o currículo, se ele for médico, tudo bem, mais por indicação, mas se ele for economista, melhor ainda, porque ele conhece o todo. Então, vai conhecer do comportamento, vai conhecer da administração daquele hospital. Então, a gente tem, assim, N oportunidades, né? Então, na instituição, voltando à minha carreira, na instituição que eu trabalhei, eu tive um diretor que eu acho que vale a pena mencionar, e vale para todos, e vale para nós também, para o dia a dia nosso, de cada um que está aqui ouvindo a gente nessa palestra. Eu tinha um diretor que ele dizia o seguinte, ele me ensinou a ouvir com os 2 ouvidos. E pasmem, né? Coisas diferentes. Ouvir com os 2 ouvidos e não a mesma coisa, coisas diferentes. Aí uma vez ele entrou na sala de operações, gesticulando muito, falando relativamente alto, e eu estava ao telefone operando e não sabia o que ele, não conseguia entender direito o que ele dizia. Quando eu desliguei a ligação, perguntei, chefe, pode repetir o que você estava falando com o pessoal, porque eu estava operando e não pude ouvir? E ele me respondeu assim, eu vou te ensinar uma coisa, comece a doutrinar o seu ouvido agora mesmo. Você quer operar em meio de operações? Então, você tem que ouvir com os 2 ouvidos. Um no telefone e o outro no que estão se falando na sala. Porque o mercado é muito dinâmico. Então, se você perder uma parte, o mercado já passou, já foi. Foi então que eu aprendi isso para todo sempre. Hoje, muitas vezes eu estou aqui na minha casa, e estou no telefone, e as coisas estão acontecendo, e eu consigo acompanhar mais do que uma coisa e saber exatamente do que estão falando. Às vezes eu sei que estão falando para o mal, às vezes estão falando para o bem, se é com o meu nome envolvido ou se não é. Então, mais ou menos, eu consigo identificar. E aí, depois de toda essa parte, né, de todo esse aprendizado que realmente eu tive, eu fui para uma instituição americana. Eu atuei em várias áreas lá, sempre em investimentos, sempre em alta renda. Nessa instituição já era alta renda, ela era toda alta renda. Então, desta feita, eu fui para ensinar os gerentes. Aí já não trabalhava mais em mesa de operações, fui para ensinar os gerentes, para saber que eles tinham que saber o que eles estavam falando, é por isso que eu falo de estudar e do conhecimento. Eles tinham que saber o que eles estavam falando, eles não podiam só repassar discurso, entendeu? Ó, fala isso, fala aquilo, não, eles tinham que saber. Então, nesse banco, eu aprendi que a cultura americana, assim como ainda é hoje, apesar de todos os percalços que a gente está assistindo, os gerentes falando e não só simplesmente repetindo e considerando o talento da pessoa. Né? Eu sou uma pessoa que eu tenho um talento, vou considerar meu talento, vou considerar meu crachá. Se eu sou estagiária, se eu sou analista, se eu sou gerente, se eu sou diretor.
Então, isso na instituição americana foi muito legal. Lá eu cresci, conheci muita gente, muitas pessoas super talentosas que eu me inspiro até hoje. Estava conversando com a Eli agora há pouco, e eu dizia, eu trabalhei sempre com muitas mulheres na chefia, e trabalhei sempre com muitos homens na chefia. Sempre comandei muitos homens e sempre comandei muitas mulheres. Então, eu tive uma experiência de toma lá da cá, de trocas, que ela foi muito interessante. Então, em um determinado momento, nesse banco americano que eu trabalhei, a gente mudou para Berrini. Os prédios, eles eram chamados assim, carinhosamente, Ilha de Caras, né? Então, lá eram muitas alegrias, muitas realizações profissionais, muitas comemorações, comemorava-se várias coisas, muitas festas, né? E eles realmente reconheciam as pessoas como pessoas. Foi uma experiência fantástica, assim, que eu tive, das melhores na minha vida profissional. Bom, para tudo isso, tem que trabalhar duro, né? Tem que estudar, tem que obedecer o caminho, processo de educação continuado. Aí você consegue melhorar seu salário, aí você consegue melhorar as suas condições. Bom, lá eu fiz a pós-graduação, pela oportunidade que eles me deram, eu fiz a minha pós-graduação na FIP, lá na FEA, né, que é fantástica aquela escola, né, que é a Faculdade de Economia e Administração, muito bem localizada, e a gente passava por aqueles jardins maravilhosos da USP, né? Então, isso me trouxe mais conhecimento e mais oportunidades. Uma vez, a minha chefe me deu um aumento de R$700. Me chamou na sala, falou, Sônia, quero te parabenizar, estou te dando um aumento de R$700. E eu falei, puxa vida, eu pensei que fosse ao menos R$1.000. E ela falou assim, anualize, e vê se é pouco. E aí, eu aprendi a anualizar tudo. Então, eu anualizo tudo. Tudo que eu ganho, eu analiso. Tudo que eu gasto, eu anualizo. Então, é muito interessante do ponto de vista de administrar a sua vida e achar e dar importância para... Estamos tendo ataque. Pessoal, estamos tendo um ataque. Eu não estou vendo. Se entrar aqui, a gente desliga, né, gente? Sim, vamos continuar. Aí ela falou, não é, Graça? Se entrar, a gente desliga, né? Não sei que ataque que é esse. Aí ela, e aí, daí, em consequência de tudo isso, foi um grande aprendizado que eu obtive. Só que daí, caminhando um pouquinho mais, aí chegando quase ao fim aí da minha carreira, que foi uma longa trajetória que eu tive, esse banco foi vendido para um outro banco, né, genuinamente brasileiro, e lá eu fui sair, né, de um iate e fui para um transatlântico. Vocês imaginem que é sair de um banco americano relativamente pequeno e entrar num bancão que eu entrei, né? Então, sempre trabalhei em ótimas empresas, essa também foi uma delas, convivi com vários gestores, mas teve um especial que ele me dava uma coisa mais importante de todas, era autonomia. Eu pude desenvolver, aplicar muitas ideias. Eu recebi o quase reconhecimento. Quando eu falo reconhecimento, é reconhecimento financeiro, que a gente nunca está feliz, né? A gente sempre acha que poderia ganhar mais. Então, e lá foi muito boa a minha passagem, realmente, adorei. E agora, quando chegou, depois de 43 anos, enfim, eu me aposentei do banco, mas não parei, né? E não consigo parar. Assim, eu gosto de trabalhar, gosto de fazer coisas, gosto de conversar com as pessoas, gosto de transmitir conhecimento, gosto de ajudar com relação às questões de investimentos que as pessoas estão tendo por aí. Então, eu busquei mais um trabalho nos mesmos moldes que eu fiz a vida toda na minha carreira, mas dessa vez ser uma economista independente. Gente, aí a gente está falando já da parte do empresariado, né? A gente como empresária, a gente como empreendedora, atuando como PJ numa área de planejamento financeiro, oferecendo essas orientações todas de investimentos que vocês sabem, nesse sentido de encaminhar as pessoas para elas terem maior curiosidade, para saber o que estão comprando, para saber o que estão fazendo. Então, tem que buscar, eu volto a insistir, estudar é sempre muito bom. A pessoa muitas vezes, isso é com você vê o que é melhor eu fazer. Não, vai estudar pelo menos aos poucos, e saber aos poucos, até atingir uma maturidade suficiente. E aí, eu me tornei uma economista empreendedora, né, que tenho hoje opinião própria, né, eu falo as minhas palavras, eu leio muitos relatórios, eu sigo muitos indicadores, claro, mas eu tenho as minhas conclusões, e hoje eu transmito as minhas conclusões.
Então, o economista, quando ele empreende, ele tem um olhar sobre investimentos, assim, como rentabilizar, aumentar uma clientela, ver um ponto mais adequado para colocar o seu negócio, pesquisar se há uma demanda para aquele tipo de mercado, atentar para as suas instalações, se estão de acordo com a necessidade e expectativa dos clientes, por que a sua loja deve ser mais procurada, por que a sua consultoria deve ser a mais indicada, por que você, pessoa, economista, mulher, homem, seja quem for, seja o mais recomendado possível, porque a gente tem essa visão alongada, né? Essa visão que me traz um pouco dos números, do estratégico, e temos a visão do comportamental, do que as pessoas esperam para a sua vida. Então, é assim, ele conhece o comportamento do consumidor através das estatísticas, desse olhar profundo. E uma última coisa para encerrar é assim, a gente tem que ter, principalmente, paixão por aquilo que a gente faz. E não deve se desapaixonar nunca, tá? Então, eu desejo muito sucesso a todos e agora vamos continuar com a nossa palestrante Eli. Acho que a Fernanda vai fazer a abertura, a apresentação dela também. Muito obrigada. Precisa abrir o áudio, Fernanda. Sônia, obrigada por compartilhar com a gente essa experiência maravilhosa. É muito rico mesmo conhecer os caminhos, né, que a gente pode desfrutar sendo uma mulher economista. Eu até, para sintetizar, anotei algumas palavras aqui da Sônia. Ela falou em a gente obedecer o caminho e estudar. Olha que maravilha. Ouvir com os dois ouvidos. Isso é útil em qualquer situação. Transmitir os conhecimentos, o prazer que a gente tem, né, de conhecer, transmitir os nossos conhecimentos, é muito legal. E ter paixão pelo que fazemos. Então, realmente é uma profissão encantadora que a gente está desfrutando como economista. Parabéns, Sônia. Bom, agora nós vamos apresentar, um instantinho, por favor. A nossa amiga Eliane. Isso. Aqui, pronto. Vou retomar por causa da gravação que eles editam, né? Bom, dando sequência, nós vamos apresentar a segunda palestrante, que é a Eliane Tanabe. Bom dia, Eliane. Bom dia. Ela é planejadora financeira pessoal, também certificada CFP, palestrante, professora de finanças e planejamento financeiro. Mestre em administração, estratégia de marketing, comportamento do consumidor, formação em administração e MBA executivo em finanças. Ela é professora e ex-coordenadora da Academia de Planejadores Financeiros, mentora e supervisora para profissionais CFP. Ela é voluntária na Planejar, Associação Brasileira de Planejadores Financeiros. Tem mais de 28 anos de experiência no mercado financeiro, atuou em bancos de varejo, alta renda, na área de mercado de capitais e fundos de investimento. Dentre outras formações, é um currículo bastante rico. Estamos ansiosas e ansiosos para ouvir a sua palavra. Muito obrigada, Fernanda. Vou monitorar aqui meu tempo, porque eu sei que o tempo aqui é limitado, né? E tivemos aí um contratempo operacional, mas vamos tentar aproveitar bastante os minutos. E eu fico muito contente e lisonjeada de estar sendo convidada pelo Corecon para trazer um pouco desse olhar sobre a mulher empresária, né? A mulher empresária. E, nesse caso, eu que estou atuando junto com a Sônia, com a Deise, nesse caminho do planejamento financeiro pessoal, e representando aí um caminho muito factível para todos os formados em economia, né? As formadas em economia, a mulher economista, ela tem esse caminho também como uma opção profissional que entre nós aqui do time, que eu tenho um time de planejadoras com predominância em economia, a gente vê como um estado da arte da profissão, né, do caminho do economista, porque
aqui, quando a gente lida com uma família, com uma pessoa, nós estamos vendo a aplicabilidade de todo o conceito técnico que é estudado na cadeira de economia, para as economistas, e aqui a Graça me pede até para lembrar das novas entrantes na área de economia e das estudantes, né, que estão sonhando com um futuro promissor para essa formação tão rica que é a formação em economia. Esse é um caminho totalmente belo, porque reúne de todo aquele acervo técnico que é estudado, né? Estatísticas, indicadores, economias globais. A gente precisa ter esse olhar amplo da economia em si, aplicada na microeconomia, que é a vida da pessoa, a vida de um cidadão. Então, isso para nós é muito gratificante e não posso deixar de destacar que é um padrão de trabalho internacional, né, norteado aí pelo selo CFP, onde nós temos ali uma definição pela boarding do CFP de que o planejamento financeiro pessoal é uma estratégia, né, um processo de desenvolvimento de uma estratégia para ajudar as pessoas, ou seja, as famílias, nós, vocês, a cuidar das vidas financeiras, né? Que parece ser trivial, mas não é. É um caminho cheio de nuances, de detalhes, e que a gente enfrenta no cotidiano para poder manter uma vida financeira em equilíbrio, numa trajetória de progresso, de prosperidade, e norteada aí por tudo que o mercado financeiro oferece. E aí vem toda essa tônica que a Sônia trouxe do mundo masculinizado, e a gente precisa enfrentar e se adaptar, mas já é fato, né, que essa miscigenação, né, de gêneros, homens, mulheres, quando a gente consegue respeitar as diferenças e entender as qualidades dessas diferenças, o quanto tudo cresce melhor e é favorável para um olhar mais amplo, respeitando todas as diversidades. Dentro do nosso trabalho de planejamento financeiro pessoal, para um economista, também é interessante, porque você vai acabar fazendo recomendações e planos para que essa pessoa possa trilhar um caminho técnico, né, de decisões técnicas, para que a vida seja sustentável no hoje, mas também no amanhã. Então, é de fato uma estratégia de vida, né, quando a gente está falando sobre isso. E isso também é muito favorecido quando a pessoa também tem experiências de vida. E aí, contando um pouco da minha trajetória, né, a gente já está aí com 3 décadas aproximadamente, eu falo assim, fico me sentindo muito velha, mas é isso mais ou menos o número, né, 3 décadas e meia já de experiências só em finanças, em economia, né, e escutando economistas, escutando política, né, que a gente também não pode deixar de lado, tudo isso influencia as decisões e as direções regulamentares, vão nortear os produtos financeiros que a gente consome para poder equilibrar uma vida financeira. Então, essa visão do economista é muito rica, é muito aplicável, e essa é a beleza do trabalho aqui, quando a gente está falando da economista empresária, né? Então, o caminho do empreendedorismo, né, do empresarial para economista é factível? Totalmente, né? Hoje eu represento um escritório independente, que eu tive a coragem, essa foi a palavra que me deram e eu aceitei carinhosamente. Nossa, Eliane, você teve coragem? Tive coragem, tive que desbravar, ainda estou desbravando, mas feliz porque foi um projeto que começou muito embrionário, talvez até de uma ideologia de que as pessoas precisam de assessoria profissional de ponta, e que esse trabalho não existia no nosso país, existia em outros países, mas eu acreditava que nós também éramos merecedores de um trabalho profissional para a orientação das nossas vidas financeiras, e que tudo que eu ouvia a respeito de tentativas de uma educação financeira, eu achava importante, mas eu não achava efetivo. Então, eu tive que acreditar nesse caminho, eu tive que acreditar de que as pessoas viriam valor nesse trabalho,
porque não existia, e eu não concordava com a forma que as pessoas estavam sendo orientadas. Eu entendia que era importante, entendo ainda que é importante, o educador, né, o profissional que vende os produtos, os ofertantes de soluções, mas faltava esse personagem, alguém que realmente escuta, né, como a Sônia falou, os 2 ouvidos atentos, escuta uma família, uma vida com profundidade e traz à tona as soluções financeiras que ela precisa. Então, a gente acaba sendo um arquiteto de soluções aí com as soluções econômicas que o mercado dispõe. E aí esse olhar do economista é riquíssimo para poder conduzir uma vida de uma pessoa, porque é de muita responsabilidade, né? A gente está falando de sonhos, de projetos, de emoções, né? Conquistar uma casa, conquistar uma profissão saudável, conquistar filhos, conquistar viagens, ter um ambiente de segurança para viver com a família, tanto financeiramente, mas também com o lar, com o carro. Então, assim, são muitos sonhos dentro de uma vida que culmina naquilo tudo que o economista está estudando, que é o consumo, as tendências, as projeções, e tudo isso é tema diário nas reuniões com os nossos clientes. Então, empreender nesse caminho está sendo muito gratificante por constatar o quanto as pessoas têm desafios econômicos e precisam de orientação. E juntando tudo isso com a nossa experiência de vida, com essas décadas que eu citei, para mim, culmina nesse estado da arte de uma profissão linda e que a gente tem muito orgulho de dividir aqui com todos que estão nos assistindo e que vão nos assistir posteriormente. Espero que essa seja uma abertura que instigue, porque acho que essa é a minha missão aqui, né? Empresário realmente, num país como o nosso, precisa ter muita coragem, determinação e foco naquilo que a gente acredita, como a Sônia colocou, muita paixão é o grande combustível para a gente acreditar que é possível desenvolver um projeto como esse, e tenho certeza que vai só crescer, e com certeza será um caminho que muitos dos economistas buscarão. Já tenho vários seguidores, eu formo esse mercado, como você anunciou aí no meu currículo, e vejo alguns dos meus alunos em cursos de planejamento financeiro pessoal, né, de como se tornar esse profissional, planejador financeiro. Vejo muitos economistas, sim, presentes nas minhas salas de aula e já atuando, inclusive, pelo Brasil afora. Então, é de muita satisfação dividir isso aqui nessa live. Fernanda, acho que precisa abrir o áudio novamente. Desculpe. Maravilhoso, Eliane. Parabéns pela sua apresentação, muito rica, muitas Obrigada. Informações importantes. Também anotei algumas palavras-chave que você disse, por exemplo, que é um ótimo caminho para trabalhar como um profissional liberal. Então, veja que segmento, que eu diria hoje, na atual situação que nós estamos, imprescindível. Você fazer uma organização financeira, uma organização familiar, e aí a gente também identifica o papel social que tem o planejador financeiro de ajudar as famílias, porque sabemos que muitas não sabem nem por onde começar a organizar a sua vida. E também acrescentando que, sem dúvida, a experiência de vida sempre nos ajuda muito a lidar, porque nessa situação você está lidando com pessoas, com realidades completamente diferentes. Então, parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigada. Parabéns, maravilhoso. Bom, temos aqui algumas perguntas que eu gostaria de lançar para vocês. Bom, eu vou pontuar aqui algumas informações. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer, para cada uma, tá? Se cada uma puder responder, eu vou sintetizar aqui. O que faz uma mulher economista querer se tornar empresária? E como que ela consegue conciliar a tripla jornada, né? Empresa, família, vida pessoal. Qual gostaria de responder primeiro? Posso responder.
Ok. Bom, estava até pensando na hora que ele estava fazendo a apresentação dela, quase no final, a minha resposta ela é assim, o que faz uma mulher entrar nesse caminho do empresariado, ou empreender de qualquer maneira, né, saber para que lado vai, é justamente você atingir o momento em que pode andar com as próprias pernas. Isso não acontece de um dia para a noite. Ninguém empreende, raramente você encontra alguém, a não ser que por herança, por família, né? Questões familiares, que você assume determinados negócios e vários empreendimentos, sejam pequenos, médios, grandes. Mas a mulher, ela se torna empresária, ela busca em que momento que ela faz isso, é no momento que ela se sente segura. Não tem uma mulher que vai empreender, ou um homem também que vai empreender, se ele não tiver uma certa experiência. Então, você quer a sua liberdade, a sua independência, eu quero mandar no meu negócio. Né? É muito mais árduo? Com certeza é muito mais árduo. Eu vejo a Eli aí trabalhando horas e horas e horas, muitas vezes até 18 horas por dia, que é uma coisa difícil de... Também já entrando no gancho de conciliar com a vida pessoal, é muito complicado. Então, por exemplo, eu tenho uma jornada aqui hoje que a gente faz home office tripla, né? Então, tem meu filho que mora comigo ainda, apesar de aquele bebê lá que vocês viram em 88, já está com 32 anos, certo? Ele mora comigo, tem marido, tem a casa e tem o trabalho. Então, a gente consegue conciliar. Muitas vezes sai daqui, já vai olhar a panela, se está tudo certo, se a secretária fez tudo direitinho, se as coisas estão fluindo bem, vai ao supermercado, então uma série de coisas. Dá para conciliar. É bem sofrido, né, Fernanda? Mas dá para conciliar, acho que dá para ser feliz, dá para ser feliz. E nesse aspecto entra uma característica feminina que é muito positiva, né? Da gente conseguir fazer várias coisas, né? Várias coisas ao mesmo tempo. Então, se não fosse isso, ia ser bem complicado, mas Deus nos deu esse dom, né? Ainda bem. Sim. Eu acho que a gente pode até convidar a Deise para entrar aqui para participar, que eu sei que ela gosta de participar, a gente conhece também a história da Deise, e assim, nesse caminho da conciliação com a família, né? Eu acho que essa pandemia só favoreceu, a nossa profissão se favoreceu com a pandemia, por incrível que pareça, porque descobrimos que é totalmente factível fazer isso, esse atendimento e orientar as pessoas online, elas estão aceitando hoje com naturalidade esse caminho virtual de atendimento, e o que nos permite, de vez em quando, lavar uma louça, cuidar de um filho, né, nos intervalos entre um atendimento e outro. Então, ficou melhor para conciliar, fora as 2 horas de trânsito que você não toma mais, né, de ida e de vinda. Né? Então, são realidades novas que a gente está absorvendo, mas com alegria, porque temos que tirar o lado do copo cheio da história dessa pandemia, né? Verdade. Eu acho que é uma ótima oportunidade para implantar, assim, de vez essa filosofia de que a gente não precisa estar no presencial. É o conhecimento Sim. que tem que viajar de uma pessoa para outra, né? Não é exatamente a nossa presença. Na maioria das vezes, isso é possível, nós estamos aprendendo, né? E aproveitando, eu gostaria de fazer uma pergunta sobre como que vocês enxergam essa possível retomada do crescimento diante desse quadro de tantas incertezas ainda, e se já identificam nesse processo alguma melhora. Eli, você quer que eu responda essa? Pode ser. Sim, Deise, participe, que eu sei que você quer participar. Então... Eu posso apresentar a Deise, já que ela vai entrar conosco? Claro. Olá, Deise, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Bom, vamos falar um pouquinho do perfil da Deise. Ela também é planejadora financeira, certificada, CFP, atua por 24 anos em grandes instituições financeiras, sendo 14 anos dedicada à gestão de times e também à capacitação de pessoas. Conta com vasta experiência na assessoria a clientes, pessoa física, nas suas necessidades de investimento, de crédito e de planejamento financeiro. Tem formação em economia, MBA em negócios bancários pela FGV e especialização em gestão de pessoas pelo IBMEC. Fica à vontade, Deise.
Obrigada, Fernanda, obrigada. E agradeço a Graça aí também pelo espaço, né? Acho que a Graça, no começo, pediu para eu trazer um pouco... eu tenho uma experiência de ter morado fora, né? Nos últimos 2 anos eu morei no México, trabalhei 25 anos em mercado financeiro, e exatamente por conta da mudança para o México, meu marido foi convidado para trabalhar lá, eu virei a economista empreendedora, né? Então, também trabalhando aí com planejamento financeiro, e você fez a pergunta aí da retomada, né? O que a gente vê da retomada? Eu queria trazer um pouquinho, primeiro, da minha visão do que é ser economista empreendedora fora do país, que a Graça me pediu aí para trazer essa experiência, né? O fato de você ser economista, como foi falado muito aí pela Eli, né, a gente consegue olhar o que a economia do país vai impactar na microeconomia, que é na vida das pessoas, né? E nessa transição que eu fiz para o México, hoje, infelizmente, não existe planejador financeiro no México. A carreira de planejadora financeira no México foi uma surpresa, porque acho que é uma carreira que todos precisam, independente de onde vivem, né? A organização das finanças pessoais é uma coisa necessária, independente de onde você vive, mas o fato de ter o conhecimento econômico, né, de ter uma formação em economia, me ajudou muito a entender um pouco também o país onde eu estava inserida. Né? O quanto os impactos econômicos de tudo que a gente passou, principalmente agora nessa época de Covid, estavam influenciando aí a vida das pessoas. E acho que você falou muito bem, Fernanda, que a organização financeira, a organização familiar é super importante nesse momento. Então, eu acredito que tudo que a gente passou nesses últimos meses trouxeram implicações muito importantes para a vida de todos, não só implicações sanitárias, mas sociais, né? A gente teve que aprender a se reestruturar socialmente, implicações econômicas. Nós tivemos impactos importantes fiscais no nosso país, um aumento muito grande aí da dívida pública, uma retração importante do PIB que a gente vai enxergar do ano de 2020, e infelizmente o setor de serviços foi o mais afetado. A gente viu aí quantas empresas e pequenas e médias empresas do setor de serviços foram afetadas, e eu acredito numa recuperação sim, mas como a Graça tinha perguntado, não acho que vai ser uma recuperação em U ou uma recuperação em V, eu acho que vai ser a recuperação em W, né? Que a gente vai ter momentos de euforia no mercado quando chegar a vacina, então todo mundo que está confinado vai sair para viajar, para consumir os serviços de turismo, ou mesmo os serviços de um restaurante, coisas que nós fomos privados durante a pandemia, mas que também tem todos os impactos de emprego, de renda, que a gente não pode deixar de olhar, né? As pessoas tiveram uma perda no seu poder econômico muito grande, mas acredito que sim, haverá uma retomada, mas nenhum nem V em W, né? Vamos ter momentos aí de alta e de baixa. Com relação à economia do México, igual ao Brasil, é um país com uma dificuldade muito grande, porque 60% hoje do emprego no México não é um emprego legalizado. A gente percebe a participação grande das mulheres no mercado de trabalho informal, então o mercado de trabalho informal é muito grande, e estão sofrendo as mesmas consequências aí de toda essa implicação do Covid, como aqui no Brasil. Né? Então, Legal. acho que essa é a minha contribuição. Eu acho que eu também gostaria de contribuir com isso que a Deise está colocando, porque nos meus estudos do comportamento do consumidor, como você disse, eu fiz o mestrado nessa linha, me faz assim somar esse entendimento da Deise que as pessoas não são tão racionais assim. Tá? Por mais que nós, como planejadoras, queremos que as decisões sejam racionais, muito das decisões de consumo são estritamente emocionais, né? Então, no meu estudo comprova que as pessoas saem às ruas para fazer compras, não porque ela precisa de uma calça, de um vestimento, ou de um carro, de algum bem, simplesmente porque ela quer sair pelo prazer de fazer uma compra. E isso acaba sendo favorável para a retomada econômica, porque que bom que as pessoas se cansam de ficarem confinadas e resolvem decorar suas casas, resolvem ser um pouco mais felizes.
resolvem sair para o consumo por alegria, né? Porque assim a economia volta a pulsar e volta a ter energia para crescer e elevar esse nosso PIB. Obviamente que a retomada não vai ser só por uma questão de satisfação individual de cada consumidor, mas a gente acredita nessa retomada, como todas as crises que a gente já enfrentou historicamente, já estudou historicamente, as crises vêm e vão, às vezes com maior intensidade ou menor intensidade, mas o mercado já fica na expectativa da retomada. Tá? E eu, assim, a olhos nus, né, acredito que todos aqui compartilham que sair hoje de casa e ver os restaurantes lotados acaba sendo uma alegria, né, assim, em plena terça-feira eu não tinha para onde ir, resolvi ir para um restaurante japonês que a Sônia adora. Falei, nossa, terça-feira, será que eles estão servindo alguma coisa? Ela estava lotado, tinha quase fila de espera de terça-feira. Eu falei, poxa vida, né? Com uma pandemia dessa, com uma crise toda, recessão, desemprego, as pessoas estão afoitos por consumo. Que bom, porque nós vamos precisar dessa força agora para a recuperação. Ok. Sônia? Bom, Sônia, gostaria de acrescentar alguma coisa? Não, eu acho que já foi super bem respondida aí pela Deise e pela Eli. De qualquer forma, se for para acreditar em alguma coisa, pode ser que inicialmente, imediatamente, ela seja em V. Mas a gente tem muito problema fiscal no Brasil, esse déficit, essa dívida, esse PIB comprometido, né, em termos de alongamento da dívida, taxa de juros, uma série de coisas tem que ser acertada. A gente vai demorar aí pelo menos meia década para chegar num patamar ideal, né? Acho que o diferencial é que é mundial, né, Sô? Quiçá que tenhamos governantes aí competentes, né, para nos ajudar nessa missão. Bom, embora seja mediadora, vou dar um piteco como economista, vocês me permitem? Tá bom. Claro. Eu tenho também muita afinidade, Eliane, com as pesquisas de consumidor, né, o perfil do consumidor, porque eu trabalhei 25 anos na FEComércio com pesquisas. Que bacana. Tínhamos as pesquisas de endividamento, inadimplência, do comportamento do consumidor, por renda, por idade e tal. E também o ICC, que é o Índice de Confiança do Consumidor. Então, realmente, essa área me fascina muito, porque ela, às vezes, nos surpreende. Como você falou, não é tão racional. Não é tão racional. E a gente tem um perfil do brasileiro como um ávido consumidor. Ele gosta de consumo, né? Então, assim, você imagina, a gente está em casa, não pode sair, você compra pela internet uma coisa ou outra. Mas eu vejo, assim, em relação ao crescimento, depende muito, claro, da situação financeira da família, mas aqueles que principalmente tiveram que cortar serviços, porque serviços implica em contato humano, né? Você ir no restaurante, no salão de beleza, esteticista, isso. Eu acho que esse crescimento vai ser muito bom. Vai ser muito bom, porque as pessoas estão ávidas para ir no restaurante japonês, que eu também adoro. Enfim, eu sinto que esse setor ele vai ter uma procura quase que imediata, né? Já outros que têm algumas, porque sabemos que o desemprego ele cresceu muito, né? Pessoas que estão ainda vão estar por um tempo, né, com essa restrição financeira, porque é lógico que a oferta de emprego não vai vir assim, né? Ela vai não crescendo. Isso. Então as famílias também vão ter um tempo para recompor essa renda, né? E consequentemente ir para o consumo. Então eu ontem estava vendo até o relatório do Focus, porque o Hélio me chamou para atender uma entrevista sobre como vai ficar o dólar, né? E aí, quando a gente fala de dólar, tem que ver tudo. Então, não está muito otimista ainda, né? Não. A gente vê que as projeções, elas estão ainda, para 2021, um cenário ainda difícil. Sim. Então, é muito importante, né, que as pessoas, nessa transição, entendam que, por exemplo, dezembro é o mês mais importante para o comércio. A gente sempre estudava lá o dezembro esperadíssimo, né? Exatamente. Black Friday e Natal. Mas, e o controle financeiro? Então, todo ano, o consumidor se exagera, né? No Natal, chega em janeiro, tem aquelas dívidas, IPVA, escola, material escolar, alguns viajam.
Então, esse ano, eu diria assim, que o consumidor precisa tomar um duplo cuidado com as suas finanças, Sim, porque sim, além de ter um janeiro tipicamente que onera muito o orçamento, né? Nós estamos sim, vindo de um histórico complicado. Então, era só uma sim. pitada aí que eu queria acrescentar Não, na é um reflexão. assunto para a live de 5 horas, assim. Maravilhoso, não é? Ó, Graça, Maravilhoso. fica a sugestão, Graça. Um prazer. Já está convidada, Fernanda. É, Vamos mas falar eu, de A todas assim, próxima você. live com você. Se você olhando de quiser, nós forma, agendamos agora em novembro mesmo, no final do mês. Vamos ver. eu gosto Precisamos estudar de, antes do Natal. eu gosto de olhar assim, Fernanda, de forma muito macro, né? Nós tivemos um grande marco, Plano Real. Então, nós tínhamos um cenário de altíssima inflação, uma coisa de louco, você ter que esconder carne trancada a chave no freezer para poder manter o consumo de carne por algum tempo, né? E de repente você fala, para que eu preciso estocar as coisas se eu posso comprar semanalmente as coisas? Né? Então, eu me recordo que a gente guardava fardos de detergentes, papel higiênico embaixo da cama, porque você não tinha garantias que mês que vem você teria isso na sua casa, né? E de repente tudo se estabilizou. Então, olhando para o comportamento do consumidor, claro que foi uma euforia. De repente eu podia comprar vinho, de repente eu podia viajar, de repente eu podia consumir tudo que eu nunca consumi, porque eu tentava guardar o básico para eu viver, né? Que era o arroz, feijão e esses Claro. materiais de higiene e limpeza. Só que essa crise, essa pandemia, agora olhando para o Brasil, acaba dando um susto, né? E esse susto é necessário, às vezes, para essa avidez de consumo, porque o brasileiro está começando a entender que eu preciso, opa, pôr o pé no chão, porque pode vir uma pandemia e me pegar de surpresa e me colocar em desemprego, né? E eu precisar buscar a fonte do básico novamente, que é comida. A coisa mais triste que eu enfrentei nessa pandemia foi uma pessoa na rua pedindo para comprarmos comida para ela, porque ela ia passar fome aquele dia. Nossa. Ela não queria dinheiro. Você pode ir lá ali só comprar uma comida para mim, porque para mim, para minha família. Então, isso é muito triste para um economista Muito ver, triste. né? Não é o que a gente quer. Então, acho que esse equilíbrio, esse crescente agora vai trazer fortemente a educação financeira. A educação financeira é o próximo assunto que o economista pode se embrenhar também, de ser um profissional, o planejamento financeiro e, obviamente, os estudos econômicos mais amplos, como vocês são super, né, estudiosos e nós gostamos de estudar sempre, né? Isso é ótimo. É. Mais alguém gostaria de se manifestar? Ok? Bom, Por com favor. certeza nós teríamos assunto para muito mais, com tanto conteúdo que as nossas palestrantes trouxeram. Foi muito rico mesmo. Muito obrigada a todas. Obrigada. Graça, muito obrigada pela oportunidade de estar prazer, aqui mediando. E eu passo a palavra para você fazer o encerramento. Tive uma honra muito grande de participar desta live, de estar aqui junto com as colegas, porque eu sempre digo isso, que na nossa comissão não existe liderança, existe um grupo igual, não existe coordenadora, existe um grupo de mulheres lutando pelo bem. Nós sempre tivemos dentro de nós o instinto do cuidado, o instinto do benefício do ser humano, independente se ele seja um homem, se ele seja uma mulher. Por isso nós nascemos com o dom de gerar o próximo ser humano. E nessa data nós estamos com uma live muito importante, falando sobre o ponto que uma mulher consegue atingir como empresária. Ela pode ser tanto uma esposa, ela pode juntar a função de esposa, de mãe, de filha, de profissional. E também não pode se esquecer dela. É um recado que eu deixo para vocês que estão me assistindo. Se cuidem. Vocês têm que se gostar. Vocês têm que se sentir bem para poder produzir mais e atender aqueles que vocês amam. Foi um prazer mesmo. Eu agradeço muito às empresárias Eliane, Sônia e Deise, que pela primeira vez está conosco ao vivo. Ela sempre esteve à distância, nunca deixou a comissão, mas agora aqui no Brasil é um prazer. Espero que volte outras vezes. A Fernanda, a nossa conselheira,
querida conselheira, que está dando todo o apoio possível para que a nossa Comissão das Mulheres cresça com responsabilidade, dignidade e para o bem do próximo. Na próxima semana teremos mais 2 lives sobre a mulher no setor científico e a mulher no setor público. Eu aguardo todos vocês, agradeço a oportunidade, peço desculpas por algo que não saiu de acordo, estamos aprendendo e sempre querendo crescer mais. Mais uma vez. Foi ótimo, Graça. Nós conquistamos um espaço no site do Conselho e, a partir de agora, nós vamos colocar as nossas informações, nossas lives, nossos levantamentos econômicos. Quero também deixar um ponto para vocês que nós temos um setor dentro da nossa comissão que recebe os homens, economistas e estudantes de economia, como nossos convidados especiais. Ótimo. E já temos 3 economistas de nome, professores renomados, pessoas da área bancária, pessoas da área da empresa, que estão nos ajudando muito. Nós não temos nenhum preconceito contra o gênero, contra partidos políticos, contra ideologia. O que nós queremos é o benefício, a valorização da profissão da mulher economista e o benefício de toda a sociedade. O Brasil precisa de nós e juntas nós vamos vencer com a ajuda de vocês. Muito obrigada e até semana que vem. Um abraço. Obrigada. Obrigada. Até logo. Tchau, prazer. obrigada. Prazer enorme.